Bom, vocês devem ter visto, quem acompanha o LinkedIn, o site, as redes sociais da Mundo Logística, que a capa de janeiro e fevereiro da nossa revista traz 2 artigos falando sobre inovação. Ao mesmo tempo que eles se completam, eles podem parecer opostos, né? De um lado, a gente tem a ideia de um futuro que nunca chega, e do outro, exemplos mais concretos de tecnologia gerando valor real em supply chain. Mas esses exemplos eles mostram que alguns critérios precisam ser seguidos para que essa tecnologia tenha de fato um resultado, né? E dá aquela sensação para a gente, né? Será que a gente está vivendo uma contradição entre discurso e prática nessa jornada de transformação digital? Ou será que a gente tem que ter umas conversas difíceis, né, para ver se isso de fato evolui para a operação e para resultado? É isso aí. E para falar disso com mais propriedade, nós convidamos os autores desses artigos para um bate-papo aqui com a gente ao vivo, agora. Quero convidar então a Alice Bernardi, que é executiva de Supply Chain e Transformação Digital da BAT. Muito bem-vinda, muito obrigado pela presença aqui com a gente hoje. Olá! E aí, pessoal, Paulo, Christian, pessoal no YouTube, no LinkedIn, boa noite, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Tô super bem-vinda, Maravilha. Alice. É isso aí. E convidamos também o Rodrigo Pessotto, que é Team Leader da Peers Consulting Plus Technology. Boa noite, Rodrigo. Muito obrigado pela presença aqui com a gente hoje. Boa noite, Christian. Boa noite, Paulo. Boa noite, Alice. Boa noite, pessoal aí no LinkedIn, no YouTube. Um prazer estar com vocês aqui. É isso aí. Pessoal que está assistindo, a gente vai conversar com eles agora, mas vocês podem mandar perguntas e a gente vai fazer esse bate-papo ser coletivo aqui, tá bom? Bom, quero começar então falando com a Alice, né? No seu artigo você fala sobre frustração, hype, expectativas não cumpridas com a IA, que é um assunto que a gente tem falado bastante, né? Mas a gente sabe que não existe milagre, não existe almoço grátis. Então, enfim, essa transformação digital por meio da IA precisa ser amparada por alguma coisa. Em que momento que você percebeu que o problema não era a tecnologia, mas a forma como ela estava sendo adotada ou utilizada, ou as expectativas que estavam sendo colocadas nela? É interessante, assim, né, Christian? Porque acho que a gente nunca falou tanto de tecnologia, mas nunca foi tão difícil transformar, porque agora a transformação, ela não é pequenininha, ela é uma transformação que pode capotar o negócio, pode mudar completamente a sua forma de se organizar. Então, assim, quando eu percebi que isso tudo, eu acho que começou quando eu vi uns. Não, primeiro no meu dia a dia. Sabe quando você liga assim para fazer uma reclamação, para falar com um banco, aí eles vão lá e perguntam: digite seu CPF, você digita. Digite todo o seu problema, e você fala o seu problema. Aí depois eles te encaminham para alguém. Aí a primeira pergunta da pessoa é: qual o seu CPF? Isso é um erro de arquitetura básica de data analytics. Essas coisas acontecem porque a gente coloca a carroça na frente dos bois. E aí já Uhum. gera um customer experience muito ruim. Desde a minha vida prática até dentro da BAT. E assim, gente, nem foi só com base na minha experiência, eu não falaria só com base na minha experiência num artigo com um alcance tão grande quanto da revista Mundo Logística. Na realidade, foi um dado da McKinsey, assim, né? Eles trouxeram, ó, 70, acho que foi isso. Eu posso até verificar aqui o valor, mas 71% das empresas usam IA, mas 80% delas não estão vendo um impacto relevante no PNL. E aí a gente pode discutir o porquê. Verdade. Isso aí. E é legal, na hora de apresentar vocês, até o Cris já falou, né, que quando você lê os dois artigos, eles parecem que são conflitantes, mas muito pelo contrário, são muito complementares. E aí, Rodrigo, no seu artigo, você trabalha muito exemplos concretos de empresas que estão, de fato, usando tecnologia. Mas muitas, no artigo da Alice, a gente percebe, com números, inclusive, esse é um dos que ela cita vários relatórios no artigo dela, que muitas empresas não conseguem capturar esse valor. Onde você vê essa diferença, né? Que algumas conseguem, enquanto outras ficam presos num discurso? Excelente, boa. Antes de te responder essa pergunta aí, Paulo, eu vou puxar um gancho com o que a Alice trouxe. Ela trouxe esse número de 80% das empresas que conseguem realmente capturar valor, e provavelmente num cenário global, não talvez limitado ao Brasil. Agora, nos últimos dias, recentemente, nós aqui, o time de IADA Peers, acabou de publicar um estudo onde ele mostra que cerca de só 10% das empresas que foram pesquisadas ali nesse estudo, elas conseguiram, de fato, gerar valor, tá?
Então, é um grupo muito específico de empresas que realmente tem essas características para conseguir capturar valor. Tá? Então, aproveitando isso, uma característica comum nessas empresas foi, de fato, elas iniciar, né, pela dor de negócio, né? Que dor que o negócio está tendo que eu realmente posso trazer uma tecnologia aqui e endereçar com ela. E não pela tecnologia, porque sim, a gente ouviu muito se falar em tecnologia, mas agora a gente está num momento que realmente é resolver problemas reais de negócio, tá? Aí eu acho que identificou isso como um dos pontos centrais, assim, para essa capacidade de capturar valor. Acho que um outro ponto também que dá para identificar aqui é o negócio ser o dono da decisão, né? Então, a TI está ali, a tecnologia está mais como um habilitador, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Geralmente, essas empresas conseguem capturar valor também. Elas têm um nível de maturidade já que não é de hoje, elas já vêm testando, elas erram, elas acertam e elas sabem aquilo que funciona e realmente escala, sabe? Então, são pontos que destacam essa capacidade de capturar valor. Por exemplo, elas conseguem vincular as tecnologias com métricas reais claras, né, de desempenho, muitas vezes conseguindo vincular com o P&L, né? Então, aí seria o suprassumo realmente para mim conseguir controlar essa capacidade de gerar valor através dessas tecnologias, sabe? Então, acho que mais ou menos por aí. Legal. E é interessante isso que você falou, Rodrigo, porque a gente, acompanhando esse assunto há algum tempo, e eu já falei isso com outros executivos que eu entrevistei, que a impressão que dá é que, sei lá, nos últimos 3, 4 anos estão sendo ditas as mesmas coisas de maneiras diferentes. Então, assim, se você tem diferentes tendências aparecendo e o problema permanece o mesmo, talvez o olhar precise ser diferente. E isso conecta uma pergunta que eu quero fazer para os dois, né? Que hoje a gente está falando muito sobre IA generativa, sobre agents, sobre copilotos, torres de controle, digital twins. Em meio a tudo isso, a todos esses hypes e tendências, como que a gente separa o que de fato é hype do que realmente pode gerar um impacto mensurável, né? E o que dá, como que dá para mensurar o que realmente traz resultado? Vai lá, Alice, primeiro. Eu acho que está muito conectado com a resposta anterior do Rodrigo, né? Que é impacta o P&L? Impacta a maneira como você planeja, executa, mede, decide. Se for isso, aí a gente realmente está falando de uma inovação, de um modelo, de algo que pode ser transformador. Se não, é hype. Pode ser transformador para a carreira daquele executivo. Tem um lado interessante, talvez, aqui, que é olhar primeiro de dentro para fora, né? A gente fica olhando isso no ar e aí quer forçar uma entrada de uma tecnologia. O que você está dizendo é, se impacta o PNL, estou olhando primeiro aqui dentro para depois ir para o mercado. Rodrigo, por favor, isso. quer complementar? Muito nessa linha. E eu acho que assim, um grande filtro que a gente faz no dia a dia é começar pela decisão. Qual a decisão, qual que é a dor ali do negócio? Eu tenho ela, beleza. Aí eu vou ver quais são as alternativas de tecnologia que eu tenho. É justamente nessa ótica do dentro para fora, né? Então, acho que esse aí já é um filtro natural bem importante. Eu acho que um outro ponto destacar aqui, que eu acho que esse filtro de separar o que é hype e o que é de fato impacto, ele deve ser um papel do time executivo, tá? Embora o time técnico está ali, está no dia a dia, mas esse time executivo ele precisa estabelecer uma governança, processos que façam que essa decisão venha do time executivo, sabe? Que o time executivo, alta liderança, ele tem esse papel aí. Aqui também é citado no artigo da Alice, né, falando do envolvimento do C-Suite, né, dos C-Levels, para conseguir evoluir. E aí, Alice, pensando em você, né, também você fala no seu artigo a questão de que a empresa fala que usa IA só porque tem lá uma ferramenta de chat GPT para fazer algum tipo de pesquisa, né? Quais são os sinais que você vê para entender que uma organização de fato está inovando e não só fadendo o discurso, né, que de fato tem inovação na sua rotina e na sua operação? Olha, enquanto a gente estava conversando aqui, eu acho que o Rodrigo e eu trouxemos um único dado, né, um número mesmo, e ele diz exatamente qual é o dado claro de uma organização. Quantos projetos falharam? Porque eu falei que a McKinsey trouxe um dado global onde 80% falha. O Rodrigo falou de 90%. Então, se não tem nenhum projeto que falhou, tem alguma coisa errada. Então, tem alguém mentindo para você. Sabe? Vai ter falha.
Então, e aí fora a métrica de quantos falharam, isso é real, assim, a Amazon fala sobre o número de projetos que falhou e fica nesse entorno, nesse volume alto, mas o outro é, o que você mudou no seu fluxo ou na forma de tomar a decisão e o que você realmente conseguiu escalar. Porque fazer um MVP, fazer uma coisa pequenininha, a gente consegue implementar, né? Agora, quando você realmente escala e muda uma forma de decidir, aí é porque o projeto tem realmente conteúdo. E aí, pessoal, para deixar claro por que eu estou dizendo isso. Eu posso dizer amanhã que implementei um TMS. Aí você me pergunta como é que eu faço a auditoria de frete. Se eu estiver fazendo ela no Excel, eu não implementei ele de verdade, profundamente. Eu estou usando ele como um repositório de informações. E o que mais tem são essas ferramentas sendo usadas, super poderosas, sendo usadas como repositórios de informação, porque a gente não se aprofundou na governança, nos dados, no fluxo de decisão. Então, eu acho que é bem por aí. Se É não teve interessante. falha, é E isso. o seu ponto da falha, o ano passado eu estava conversando com o executivo do iFood, né? Aí eu perguntei, qual que é a taxa de falha de vocês? Ele falou, uns 90%. Eu falei, nossa. Ele falou, que a gente falha, corrige, falha, acerta. Então, o acerto precisa ter um caminho de construção. Então, muito legal esse exemplo seu, né? Se você não está falhando em nada, provavelmente você não está inovando. E se não tem essa contrapartida da disposição para o erro, né? Porque é a mesma coisa de. A gente tá falando muito sobre ESG também, que é uma agenda muito presente, e me parece que as empresas estão finalmente entendendo que não vai rolar ESG se não tiver uma contrapartida financeira, né? E aí fala-se muito sobre o greenwashing, que é aquela coisa das ações que supostamente são sustentáveis, mas se você for ver não são bem assim. Eu não sei se alguém já usou o termo AI washing, mas se ninguém usou, talvez a Já gente li tem, né, sobre, já li pode sobre. colocar ele Acho aqui, que vai assim, existir cada vez mais, é verdade. exatamente, porque é isso, né? Se uma parte do processo não está rolando com IA, você não implementou de fato, né? Mas falando agora das empresas que podem estar fazendo isso de uma forma um pouco mais qualificada, queria falar com o Rodrigo especificamente, porque no seu artigo você cita empresas que tiveram 20%, 30%, 60% de ganhos em diferentes etapas, né? O que esses casos de sucesso que você na Peers tem visto, o que esses casos têm em comum do ponto de vista de decisão executiva? Ótimo. Bom, como a gente já ressaltou, é um número muito pequeno de empresas, né? É um grupo muito seleto, tá? Eu acho que a gente tem observado muito aí na prática por exemplo, um patrocínio forte da alta liderança, né? Toda a alta liderança realmente tem que estar engajada na causa, de fato, tá? Não simplesmente no discurso, mas na prática, na execução. Tá? Outro ponto como eu já tinha mencionado antes, né? O negócio ser o owner. Então, acho que essas empresas elas têm conseguido manter isso, aquela capacidade de construir os business cases, claro, e relacionado, por exemplo, com o P&L, mas principalmente também conseguindo mostrar esse valor aí, sabe, para a empresa. Tá? Outro ponto também que a gente pode destacar é difícil eu ter todo o conhecimento que eu vou precisar nesse desafio dentro de casa, tá? Então, parcerias estratégicas para mim conseguir fazer isso. Quem que vai me ajudar nessa jornada, sabe? Então, acho que um pouco por aí. Normalmente, essas empresas, elas enxergam, elas já têm essa ciência, elas erraram muito, né? Como foi mencionado agora há pouco, elas já têm essa maturidade, aprenderam, elas enxergam a tecnologia como um meio de mudança da eficiência operacional, do modelo operacional, e não como um fim. O fim continua sendo, de fato, as necessidades do negócio, né? E eu acho que, de todos os exemplos, acho que eu trouxe ali no artigo, uma característica comum a elas é empresas estarem sob pressão competitiva, né? Ou seja, por estarem numa posição de liderança, ou estarem, né, num setor altamente competitivo, né? Que em muitos deles não tem mais a escolha, né, se eu coloco ou não tecnologia. Ela passou a ser algo primordial, né, necessário. Então, acho que esses são alguns exemplos, né, que a gente pode
A gente tem percebido nesses casos de sucesso aí com implementação. Tem um comentário aqui do público interessante que fala, né, na questão da atenção ao cadastro, que no fim é o dado, né, e a qualidade do dado. Ambos citaram nos seus artigos nessa questão do dado. E outra que as empresas querem sempre economizar muito na implementação. Então tem até uma boa ideia de uma solução, mas depois acaba o dinheiro, daí faz uma implementação mal feita e não consegue tirar o valor, e aí fala que a solução que não funciona. Então, também legal esse comentário do público aqui. E não só isso, né? Eu acho que a questão da solução mal implementada, seja por, enfim, uma solução que não é exatamente para aquilo, ou por falta de investimento, ela, em vez de facilitar a sua vida, ela atrapalha. É a mesma coisa que você ter uma planilha para te lembrar de preencher uma planilha, entendeu? Ela adiciona uma etapa do processo que vai deixar ele mais difícil do que te facilitar. Então aí a IA, que era para te ajudar, vai te atrapalhar. E aí eu pergunto para os dois aqui, Alice e Rodrigo, podemos começar pelo Rodrigo. É pior não investir ou investir mal quando fala em tecnologia? O que vocês acham? Bom, vamos lá. Acho que do ponto de vista... Acho que os dois cenários, eles trazem riscos, né? Claro que vai depender muito do setor, mas vamos lá. Investir mal, eu com certeza vou estar tendo desperdício de recursos, vou criar um certo ceticismo interno, né, em relação às tecnologias, vou perder, de certa forma, a credibilidade, né? Por outro lado, o não investir, eu vou correr sempre aquele risco, né, de no longo prazo ali eu ir perdendo de forma gradual a minha competitividade, né? Então, eu acho que o foco aqui, sim, é dores claras, testar, aprender aquilo que funcionar, escalar, e sempre está pautado em valor, né? Aqui eu acho que o problema não é investir na tecnologia, mas sim a gente investir sem ter a clareza do que a gente precisa resolver de fato, né? Então, acho que a tecnologia fica no segundo plano. Tá? Acho que mais ou menos por aí. Interessante. Alice, quer complementar? Vai lá. Eu não vou ser redundante, mas, assim, é importante lembrar que errar não é investir mal. Porque bom ponto. Pode ser que você erre, fez um investimento, avaliou e errou, e aí você tem que aprender com aquele ponto e seguir, né? Tirar o máximo de valor daquele primeiro erro, porque a gente falou que você vai errar. Então, se você entrar achando que todo erro não te gerou um aprendizado, um novo caminho, você vai paralisar, você não vai investir. Então, a gente precisa investir. O que eu diria é, invista pouco. Começa pequeno. Faz POC. Tenta, sabe? Vai num conceito de, tipo assim, sharing do lucro, né? Vamos aqui, olha, vamos combinar o seguinte, Rodrigo, você faz uma consultoria para mim, se você realmente conseguir implementar isso daqui, a gente rateia a redução do meu custo. Vamos negociar outras coisas, vamos fazer, sabe, ser criativos nesse sentido. Porque se você investir errado, você vai descredibilizar a agenda digital. Verdade. E isso não pode acontecer, mas se você não investir, você vai paralisar. Interessante, vou até pegar um comentário aqui para puxar uma segunda pergunta, que fala que é uma questão da qualidade de formação. Então, um erro, né, no momento de transformação de uma jornada pode ser justamente não ter as pessoas necessárias, até o Rodrigo colocou isso no artigo dele. E, Rodrigo, agora pensando você, né, como a Alice colocou, uma consultoria que faz muito uso de tecnologia, e aí pensando nessa questão da jornada, o que você acha que são quais são os erros mais comuns da empresa em tentar acelerar digitalização em cadeia de suprimento? Bom, acho que um ponto que não dá para esquecer é esse que a Alice trouxe agora. Tu acabou de trazer agora, que é realmente subestimar a questão do fator humano, né? Tanto no que tange adoção, capacitação, né? Enfim. Então, acho que esse é um ponto que ainda tem estudos mostrando que ainda ele é recorrente, tá? Por mais que a gente já faz tempo que a gente está falando nisso, tá? Erros comuns, tá? Também dá para destacar aqui, que eu já tenho falado, é começar pela tecnologia, né? Eu tenho lá o CAPEX, ele está totalmente blindado para a tecnologia. Aí eu vou lá e levanto a mão que eu preciso uma capacitação e eu vou receber uma resposta do não. Esse aqui é CAPEX destinado lá para aquele investimento. Então, acho que está faltando, isso é comum a gente ver, tá? Falta dessa clareza, né, da decisão que eu vou endereçar, né? Qual o indicador que eu preciso melhorar de fato, eu não tenho essa clareza, tá? Então, um outro ponto também aqui que dá para trazer, às vezes, tratar a transformação digital como projetos isolados, né? Designar isso a uma área específica, uma diretoria específica, onde, de fato, isso aí é uma jornada de longo prazo, que ela
é que uma evolução contínua e deveria ser responsabilidade de todos, né? Não é uma agenda de um diretor ou de uma área, sabe? Então, acho que esses são exemplos de erros, né, que fazem com que a gente não consiga avançar nessa agenda de transformação digital. Legal. E é isso, Alice, né, conectando com essa questão dos erros também, que acho que o erro faz parte do processo, e você não só aqui, mas no seu artigo para a revista e quando você escreve para a gente para o site, você sempre fala de inovação e de tecnologia de um jeito muito realista, muito pé no chão, né? No artigo de capa da Mundo Logística, inclusive, você cita 6 movimentos práticos a serem feitos em 80 dias. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, e se você tivesse que escolher um movimento como ponto de partida, como marco zero disso, qual seria? Gente, primeiro, o Christian pode virar CEO, tá, Paulo? Já estou te avisando, porque ele já cortou meu prazo em menos da metade. Foi 180. Aí ele já transformou em 80. Esse é o critério básico para você virar CEO. Eu acho que eu falei muito rápido. Eu quis dizer 180. Chama o VAR, galera. Aqui, chamando o VAR. Chama o VAR. A minha fonoaudióloga amanhã falando, olha, seu treinamento não está correto, pode continuar. Mas, respondendo a sua pergunta, por onde começar? Pelo passo 1, gente. Não tem como começar pelo 2. Tem que ser pelo 1. E o 1 é o que o Rodrigo falou aqui brilhantemente várias vezes, então nem preciso ficar explicando muito, identifica a dor do negócio. Onde tem dinheiro, onde você tem ineficiência, e vamos trabalhar com aquilo. Gerou valor, a gente vai caminhar para um próximo, né? Então é isso, o passo 1 é identifica o dinheiro, e aí depois você vai organizar os dados de uma maneira simples, vai integrar o processo antes de ficar pensando no algoritmo, porque as pessoas já tentam colocar no algoritmo, colocar no sistema novo um processo doente. E às vezes a gente digitaliza um fluxo que não deveria existir. Então não faz isso. Revê o fluxo, estressa ele. E aí, depois vamos medir o que importa para que o CEO respeita. Não adianta a gente ficar levando as nossas métricas de operação, né? Tem que ser métrica de redução de caixa, de redução de ruptura, métrica de estoque médio, de custos mesmo, coisas que meçam valor para o negócio. E aí eu queria até puxar de novo mais um comentário aqui sobre pessoas, né? E falando essa questão dessa experiência, né? De pessoas contratar pessoas 50 a mais, 60 a mais, que eu digo que somos nós, né? Eu talvez seja o mais velho aqui, jovem há mais tempo, eu não acho que é mais velho, a gente só é jovem há mais tempo. E como preparar, né, os times e fazer essa junção? Tem, aliás, um grande colega meu trabalha numa grande consultoria e ele está achando super interessante essa soma, né, de jovem super tecnológico com pessoas super experientes que permitem aí ter um projeto que traga tecnologia, mas que faça sentido a tecnologia, que é o que a gente vem discutindo aqui. Vou começar pela Alice, mas queria ouvir o Rodrigo também. Como que é essa preparação das pessoas, né? Sejam elas internas da empresa ou até parceiros? Como que você vê isso na questão da jornada da inovação? Gente, se amanhã eu for demitida, vocês me arrumam um emprego na Mundo Logística, tá? Eu acho que as empresas ainda estão falhando muito nessa capacitação, sabe? Eu acho que a gente está ainda muito preocupado em reduzir as pessoas ao invés de investir nelas primeiro, e deveria ser o contrário. A gente tinha que investir nas pessoas, entender os medos delas com a tecnologia, retirar as barreiras, para que realmente sejam pessoas empoderadas. Eu vi esses dias uma menina falando, a gente está tentando humanizar o robô, né, fazendo o robô que anda, que dança, e não está se preparando para robotizar os humanos. E a gente vai precisar dessa mão mecânica, né, dessa capacitação além. Então, eu acho que se eu pudesse dizer para as pessoas, né, para os executivos que estão nos assistindo, não esperem das empresas. Elas não sabem por onde começar. Sabe, entra numa comunidade junto, vamos nos falar, vamos participar de fóruns, vamos
fazer coisas menores, tem muita coisa gratuita também, de universidades renomadas. Vamos trocar, começa, busca curiosidade, tenta fazer um pequeno agente. Tenta fazer um pequeno agente no ChatGPT. Pergunta para ele, como eu faço um agente? E aí vai fazendo, vibe coding, né, que é a moda. Porque não adianta, as empresas não estão preparadas para isso e não começaram. E a percepção, Rodrigo, você... Desculpa, Cris, vai lá. Não, eu só ia comentar, fazer um adendo a isso que a Alice disse. A gente publicou, tem acho que 1 ano e meio, talvez um pouquinho mais do que isso, uma pesquisa com empresas e tal, e aí eram várias perguntas, né? E uma das perguntas era quais são os seus maiores gaps nesse momento. E o primeiro ou o segundo era a falta de profissionais qualificados. Aí a pergunta seguinte era: quanto você está investindo em capacitação? E aí era a prioridade 0, entendeu? Então, assim, é incoerente, porque você própria precisa pesquisa, de pessoas né? qualificadas, mas você não quer participar dessa capacitação. Então, assim, a conta não vai fechar nunca. Gente, tem empresa gigante por aí, que eu não vou falar o nome, porque pode ser que eu queira trabalhar lá amanhã, que não tem estagiário. E eles não têm porque eles dizem que eles precisam contratar pronto, porque não dá tempo de ter que ensinar para alguém. É verdade. E você percebe isso, Rodrigo, nas empresas que hoje vocês estão dentro, assim, talvez a Alice trouxe um jeito interessante, né? Quase um desconhecimento do que tem que ser feito, né? Apesar da pressão de querer fazer. Concordo plenamente com o que a Alice trouxe aqui. Eu acho que as empresas precisam avançar muito no sentido de preparação das pessoas. Nas empresas que a gente trabalha, realmente constata em muitos casos essa realidade, que não é a realidade no caso da nossa empresa, porque o capital humano na nossa empresa, ele o centro do negócio, é tudo. Então, a gente tem uma visão interna bem diferente do que é lá fora, tá? Mas, pensando em como avançar nisso, acho que sim. Como a Alice trouxe bem, tem que ter esse protagonismo, né? Realmente, se esperar da empresa, não vai vir, tá? Então, acho que cada um tem que buscar essas formas. Não existe a receita, né? Até porque tudo é novo e a gente vai aprender ao longo do caminho, tá? Agora, tem uma oportunidade grande, sim, de juntar e aproveitar as sinergias, né? Onde eu pego uma geração muito nova, muito acelerada, com um pessoal que já tem uma experiência maior, enfim. Quando eu conseguir colocar isso e aproveitar essa sinergia que tem dessas diferentes gerações que estão hoje inseridas no ambiente de trabalho e que vão ser as pessoas que vão conduzir esses nossos desafios no dia a dia, eu acho que tem muito a ganhar aí. E espero que, com o passar do tempo, também as empresas, né, possam, de fato, da mesma forma que olharam até então para a tecnologia, passem a olhar para as pessoas, até porque, a partir de agora, se não olhar, eu acho que o resultado ele vai estar condicionado a isso, sabe? Então... É verdade. Bom, Alice e Rodrigo, muitíssimo obrigado pela participação, hiper ricos comentários aqui, dando parabéns para ambos. Acho que espero ter estimulado o pessoal também a ler os artigos, muito interessante e concretos os artigos dos dois, então sugiro que todos leiam. Obrigado pela participação nesse nosso primeiro MGlog Live. Obrigada pelo convite, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado mesmo, pessoal. E estão convidadíssimos a voltar para conversar mais, para a gente falar, enfim, sobre esse assunto, que é um assunto que vai continuar sendo tendência por muito tempo. Então, vocês vão continuar sendo requisitados pela Mundo Logística. Não chama não que a gente vem. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, gente. Até. Tchau. Bom, pessoal, e lembrando que várias das notícias que nós comentamos aqui, tanto no Giro de Notícias, quanto os artigos, as questões que eles foram citando, tudo isso vocês podem ler no site da Mundo Logística, tá tudo disponível lá, e vai ser um prazer mostrar esse conteúdo para vocês, né? Bora então falar de dentro de casa, né, da Mundo Logística. A gente quer usar esse espaço aqui também para, além de trazer tendências, notícias de última hora, para contar também para vocês sobre novidades que a gente tem planejado, os nossos próximos passos, as coisas que são relevantes aí para esse ano. E estávamos agora falando de capacitação de pessoas, da importância disso, e hoje a ideia é a gente explorar um pouco a nova plataforma de capacitação da Mundo Logística, né? Porque aí, como o Rodrigo disse agora no final, né? Se você não está investindo nas pessoas, é melhor começar, porque acho que é aí que vai ser o grande diferencial. Então, a ideia é falar um pouco dessa plataforma. Isso aí, o setor está mudando muito rápido, né? A gente vê tecnologia, questões regulatórias, pressão por produtividade cada vez maior, a redução de custos também continua aí sendo um dos pilares mais importantes, e quem não se atualiza fica para trás.
E aí, por isso, a gente vai chamar aqui, então, Marco Guapo, que é CEO, fundador e editor da Mundo Logística. Guapo, está aqui, muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Christian. Boa noite a todo mundo aí que está nos acompanhando nas redes. Guapo, então, fala para a gente o que é essa plataforma de capacitação da Mundo, agora sendo lançada de uma forma mais ousada. Tá legal, vamos lá. Então, a gente tem a plataforma da Mundo Logística já faz muito tempo, né? Então, assim, ela é composta de vários produtos e entregáveis, né? Então, todo mundo que assina a Mundo Logística recebe a nossa revista física, tem acesso a todos os artigos que a gente já publicou, né? E aí a gente começou a desenvolver, então, mais essa plataforma no formato digital para entregar outras coisas, né? Então, hoje a gente tem, acho que 2 dos principais recursos aí são o LogGPT, que é uma inteligência artificial que a gente criou, toda treinada com todos os conteúdos que a Mundo Logística já publicou, né? Então, assim, esse é um conteúdo nosso, né? Que nenhum outro agente de IA tem acesso e, portanto, eu até arrisco dizer que essas consultas nessa nossa IA generativa, muitas vezes, ou quase na grande maioria das vezes, entregam conteúdo, umas respostas muito melhores do que outras IAs que existem por aí, né, e são mais famosas, digamos assim. Assim, o que a gente tem hoje dentro da Mundo Logística é inteligência artificial, que é um dos maiores especialistas em logística que a gente já conheceu, que ele tem conteúdos lá de 19 anos, né? E pensando sempre em logística, né, Guapo? Como a gente tem muitos cases, empresas, eu uso direto o LogGPT, então é interessante que não só ele traz coisas exclusivas, como traz também as referências se você quiser se aprofundar, né? Muito legal. Sim, isso é legal. Então, esse é um dos entregáveis da nossa plataforma. E eu o só outro queria fazer um agora... adendo em relação ao LogGPT, que ele é tão confiável que nós, do time de jornalismo, né, a equipe de conteúdo, a gente usa o LogGPT quando a gente quer encontrar alguma coisa muito específica que a gente sabe que já foi publicado, mas você não consegue lembrar, porque é muita coisa. Muito então, legal. Assim, alguma referência de algum autor que já escreveu com a gente, então, de fato, ela tem uma entrega muito qualificada. E muita gente, né, Cris, que a gente já sabe que comenta com a gente, que usa essa ferramenta para melhorar uma operação, para tirar dúvida de alguma coisa. Então, assim, realmente é uma ferramenta muito legal e que está aí disponível para as pessoas que assinam aí a nossa plataforma, né? E agora, como o Paulo comentou, que a gente está chegando muito forte, é que a gente hoje tem uma das assinaturas, né, que também contemplam os cursos online, e esse ano a gente está acelerando muito essa jornada, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente atualmente está com cerca de 20 cursos. Até o final do ano, a gente deve estar com mais de 70 cursos, né? E são cursos muito específicos, focados, rápidos, da maneira como o pessoal nos disse que gostaria de receber, né? E tem curso para todo mundo, desde o operacional até o mais estratégico, de gestão, né? E em todos os setores aí que a gente conhece de logística, tá? Então, eu acho que assim, esse ano, a entrega principal que a gente vai fazer é de uma plataforma muito robusta, tanto de conteúdo quanto de novos cursos, né? E o mais legal disso é assim, essa plataforma está sendo muito também direcionada para o público B2B, né? Vocês estavam conversando aqui sobre capacitação e tudo mais. Então, essa plataforma tem uma pegada muito forte no B2B e, portanto, ela consegue entregar relatórios de evolução dessas pessoas, né? Quem está fazendo o curso, que cursos fez, como é que está essa evolução. Então, isso é legal para o gestor que consegue entender como é que a tua equipe está evoluindo junto a essa plataforma, né? Então, assim, a gente está com uma expectativa muito alta para esse ano. A gente está muito feliz com o que a gente está conseguindo entregar. Então, assim, convido todo mundo aí a conhecer a plataforma, está lá na nossa página, no nosso portal, tem lá as formas de assinatura. Convido todo mundo aí, tanto para a pessoa física quanto para empresas, a conhecerem, porque certamente vale a pena. E a gente já tem até estudos aqui, vocês também estavam comentando sobre isso, né, que gente capacitada reduz custo de operação. A gente não tem dúvida disso. Então, convido todo mundo a conhecer a nossa solução aí.
E é interessante, você falou da questão do gestor, né, Guapo? Porque a gente tem, né, você sabe, das conversas que a gente está tendo com as grandes empresas que estão entrando agora, né? Algumas grandes entram agora semana que vem. Muitas empresas têm uma área de inteligência logística ou de projetos logísticos, né? Trazer esse grupo para uma plataforma como essa, que tem uma diversidade de conteúdos, é interessante para pensar em projetos novos, para pensar em melhorias operacionais, junto com uma ação interna da empresa, uma combinação muito legal de ver times entrando na plataforma e aí conseguindo usar de diferentes formas, mas todos para trazer melhores resultados para a empresa, né? Essa movimentação aí de grupos, né, de times é muito interessante de ver mesmo, e a evolução desses times, né? E eu espero que a gente tenha aqui em pouco tempo já cases muito concretos de como a plataforma ajudou essas equipes, né? Então, eu acho que em breve, em poucos meses, a gente já vai ter isso, que a gente vai poder também compartilhar com todo mundo, porque é isso, né? A gente espera que todo mundo possa usar e usufruir dessa plataforma para a gente fazer uma logística melhor no nosso país. É isso que a gente espera, né? Isso aí. Guapo, uma pergunta antes da gente ir para o nosso encerramento. A gente está, né, iniciando 2026 e está muito naquela vibe de o que você pode esperar para o ano. Então, eu queria que você falasse para quem está assistindo a gente, para a audiência da Mundo Logística, o que eles podem esperar da Mundo Logística esse ano. Cara, podem esperar muita novidade, muita coisa nova, né? Muito mais qualidade no que a gente entrega. Então, assim, a gente já começou inovando agora, né? Com esse programa que a gente vai fazer semanalmente. Então, assim, para quem às vezes não tem tempo de acompanhar as notícias diariamente e tudo mais, esse programa aqui acho que faz um resumo muito legal da semana, né? Onde vocês vão comentar aí sobre as principais notícias. A gente mantém, né, o nosso grande evento, que é o Logística do Futuro. Então, ele chega esse ano maior, com mais conteúdo, com mais oportunidades, tanto para as empresas que querem oferecer, né, e apresentar seus produtos e serviços, quanto para quem vai visitar, né, de consumir conteúdo, de entender o que está acontecendo, de saber das novidades, né, das inovações, das tendências. A nossa plataforma, né, e um novo evento que a gente vai lançar, né, em breve, e aí eu vou deixar essa surpresa aí talvez para a semana que vem, para todo mundo que quiser saber, mas um evento também muito legal, que a gente está com muita expectativa de que também vai ser um sucesso, como foi o Logística do Futuro, como é a Logística do Futuro, né? Então, a Mundo é isso, assim, a gente quer sempre inovar. E a nossa missão é essa, né? A nossa missão é levar conteúdo de qualidade para tentar abastecer esses profissionais que são incríveis, mas que precisam de informação para melhorar a sua atuação no mercado e, assim, no final, melhorar a logística no Brasil. É isso que a gente espera para 2026 e eu tenho certeza que a gente vai atingir os nossos objetivos aí. E quando atingir, dobra a meta, né? Obrigado, Guapo, pela participação. Muito bom. Obrigado, Guapo. Valeu, pessoal. Parabéns aí pelo programa. Valeu. Obrigado. Bom, e para fechar, meu amigo Paulo, obrigado pela companhia aqui conduzindo comigo. Queria agradecer também a todo mundo que está assistindo, que acompanhou esse primeiro MLog Live. Se você curtiu, deixa o like, siga a Mundo Logística em todas as redes e compartilhe com alguém do setor que vai fazer bom uso desse conteúdo. E também a gente gostaria de ouvir o que vocês acharam, seja aqui, seja nos canais de comunicação da Mundo, ideias para temas futuros, o que funcionou bem, o que não funcionou. A gente quer evoluir sempre, como o Guapo trouxe, a ideia é ter muitas novidades e poder usar esse canal da melhor forma possível. E é isso, esse agora é o nosso horário marcado, né? Toda quinta-feira, às 19h, a gente vai estar aqui trazendo as novidades da última semana, sempre com convidados ilustres que a gente sempre traz e falando também do que a Mundo Logística está preparando para vocês. Até mais. Muito obrigado, até semana que vem.